Retornando, então, com o sexto painel, desconsideração da personalidade jurídica dos Estados Unidos, temos a grande honra de que comande esse painel, excelentíssimo desembargador Alexandre Alves Lazzarini, que é da primeira Câmara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Compõe o painel Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, juiz da primeira Vara de Recuperação e Falências de São Paulo, Dr. Luiz Cláudio Montoro, administrador judicial, sócio da Capital Administradora Judicial, doutora Clarissa Talck, juíza da terceira Vara de Recuperação e Falências de São Paulo, Eric Pestre, sócio de Sérgio Bermudes Advogados, Maria Fabiana Santana, sócia da PG Law, e, à distância, Dr. Gregory Grossman, sócio da Sequoia Law em Miami. Para a condução, então, dos trabalhos deste sexto painel, com a palavra, desembargador Alexandre Lazzarini. Boa tarde a todos que aqui se encontram. É uma alegria estar aqui com todos vocês, a maioria velhos conhecidos meus, já de pelo menos 15 anos, menos a doutora Clarissa, que há pouco tempo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos pelo convite e por esta oportunidade de participar deste último painel que trata da Disregard Doctrine nos Estados Unidos da América. Como já foi anunciado pelo nosso cerimonialista, eu já vou colocar a ordem de exposição, a doutora Clarissa Talck, depois a doutora Maria Fabiana Santana, depois o doutor Luiz Cláudio Montoro, doutor Eric Pestre, o doutor João de Oliveira Rodrigues Filho e o doutor Gregory Grossman, que estará conosco online aqui. Eu desejo e saúdo o Dr. Gregory nesta distância que é suprimida pela internet. Espero que não caia na exposição dele. Mas, enfim, passo sem maiores delongas, lembrando a cada expositor que nós temos 10 minutos, certo? O Dr. Rodrigo já disse que levantará a plaquinha para tanto. Para a doutora Clarice Talck, que falará sobre o surgimento da doutrina e fará essa introdução para nós. Doutora Clarissa, com a palavra. Muito obrigada, desembargador. Agradeço ao IBRA por poder fazer parte desse evento tão importante. Assim o faço na pessoa do Dr. Rodrigo, que gentilmente me fez esse convite. Cumprimento os demais colegas aqui do nosso painel e o faço na pessoa do excelentíssimo desembargador Lazzarini. Sem mais delongas, inicio então com os senhores essa questão da origem do Instituto da Disregard Doctrine. Em tempos de alteração legislativa, é fundamental que a gente consiga entender qual que é a tônica do nosso sistema de insolvência, justamente porque quando a gente importa um instituto de uma outra legislação, de uma legislação extravagante, que é o que acontece com a doutrina da desconsideração, é preciso a gente saber compatibilizá-lo com a nossa sistemática de insolvência. Então, iniciando, a doutrina, ela se diverge em qual seria a origem do Instituto da Disregard entre dois casos emblemáticos. Um deles é o julgado pelo direito norte-americano, que é The Case Bank of United States versus the Velks, que foi julgado em 1807. E um segundo caso que é levantado e apontado como sendo o leading case dessa doutrina da Disregard é o caso Salomon versus Salomon, que é julgado pelo direito inglês, isso há um século depois, que ocorreu em 1897. Então, abordando esse primeiro caso do direito norte-americano, que é Bank of United States versus the Velks, ele foi julgado pelo célebre juiz Marshall, Judge Marshall, e, na verdade, aqui apontou-se uma regra de competência. A Constituição Federal Americana, ela considera que somente teria jurisdição americana na legislação aquele conflito que ocorresse entre cidadãos,
E, como a gente sabe, a pessoa jurídica ela é um ente invisível, ela somente possui personalidade em razão da lei conferir-lhe essa sistemática. Então, na acepção cidadã, de fato, ela não é. Mas o juiz Marshall, para conseguir reconhecer a jurisdição norte-americana e efetuar o julgamento desse caso, ele levantou a personalidade jurídica daquelas empresas e ele considerou que deveria ser avaliado individualmente cada um dos membros que compõem aquela entidade para que a gente possa considerá-los que individualmente eles são ou não entendidos como cidadãos americanos. Então, nessa sistemática, foi reconhecido a possibilidade da jurisprudência da jurisdição americana incidente sobre o caso e, levantando-se, então, essa questão da personalidade jurídica, avaliou-se individualmente os membros que compunham aquela entidade. Progredindo um pouco mais, e agora quase um século de julgamento, a gente tem no direito inglês o caso do Salomon versus Salomon Corporation. No direito inglês, a doutrina da disregard, ela é vista como lifting the corporate view or cracking open the corporate shell. E no âmbito do direito inglês, esse caso Salomon versus Salomon foi considerado como sendo o leading case da Inglaterra nesse julgamento. Aaron Salomon, ele era um empreendedor individual e ele considerou que ele deveria formar uma empresa, formar uma pessoa jurídica para que pudesse adquirir aquele estabelecimento que ele possuía, e assim ele o fez. Ele formou essa empresa com membros da sua família, com mais outros 6 membros, com 20 mil cotas, e cada membro da sua família tinha somente uma cota, e ele detinha toda a coletividade daquelas cotas, ele era o sócio majoritário. Essa empresa, ela não se sucedeu corretamente, ela foi liquidada, e quando ela foi liquidada, o liquidante considerou que havia mais passivo do que ativo. Então, ele entendeu que, na verdade, deveria aqui ser levantado o véu da personalidade e atingido o patrimônio do Salomon, uma vez que ele teria instituído aquela pessoa jurídica somente com a finalidade de blindar o seu patrimônio e de limitar as suas dívidas. E aquela pessoa jurídica seria, na verdade, a extensão da atividade individualmente exercida anteriormente pelo Salomon. Essa fundamentação ela foi aceita no âmbito do primeiro grau, então reconheceu-se de fato que poderia se levantar a personalidade jurídica daquela empresa, uma vez que, na verdade, ela era apenas a extensão de uma atividade individualmente exercida pelo Salomon, com a finalidade de blindar o seu patrimônio. Então, o patrimônio do Salomon ele foi atingido, foi liquidado. Subindo um pouco mais em sede de recurso, a House of Lords, que é o Tribunal Superior inglês, considerou, na verdade, que aquela fundamentação não estava correta. Então, se aquela empresa foi validamente constituída, significa que ela deve ser respeitada. Então, o patrimônio não poderia ser atingido, manteve-se a autonomia patrimonial. Apesar de ter feito essa alteração quando chegou no julgamento supremo, a doutrina inglesa reconhece que foi um leading case da disregard, justamente porque houve a possibilidade de levantar-se esse véu da personalidade jurídica e atingir um patrimônio de um sócio, reconhecendo que, na verdade, aquela pessoa jurídica era apenas a extensão de uma atividade individualmente e anteriormente exercida. E esse caso ele foi paradigmático e ele passou a ser levantado em diversas outras ocasiões na doutrina da Inglaterra. Quando a gente chega no âmbito do direito brasileiro e a gente fala dessa questão da desconsideração da personalidade jurídica, a gente precisa avaliá-la de acordo com toda a tônica do sistema. Então, a gente tem o artigo 81, o artigo 82 e agora o 82A. O artigo 81, ele prevê essa questão da responsabilização daquele sócio com responsabilidade ilimitada, que seria estendida a ele os efeitos da falência. O artigo 82, ele fala de uma responsabilização do sócio com responsabilidade limitada, e aqui a doutrina acentua que é colocada à massa falida a legitimidade ativa de iniciar esse processo de responsabilização contra aquele sócio que causou um prejuízo de forma dolosa ou culposa para a massa falida, e ele deve ser ressarcido com uma ação iniciada
pela massa falida. E esse é um ponto importante porque uma parcela da doutrina, quando levanta a instituição da desconsideração da personalidade jurídica, ela acentua que, como a massa falida tem a possibilidade de responsabilizar, então tem em sua mão essa ação de responsabilização daquele sócio com responsabilidade limitada por prejuízos causados à massa, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica atualmente poderia ser proposto, é um mecanismo de ação do credor ou de um terceiro que objetiva ver reconhecido um prejuízo causado à massa na formulação, né, indo atrás dos seus créditos em razão de um ato abusivo de personalidade daquela empresa. Então, seria uma ação posta à disposição do terceiro. Uma parcela da doutrina ressalta que ela poderia ser proposta de ofício pelo magistrado, só que existem vozes que dizem que, na verdade, é imprescindível que seja iniciada pela parte ou que tenha participação do membro do Ministério Público, justamente porque se trata aqui de perseguir um direito de crédito, e esse direito de crédito ele é um direito individual que pode ser renunciado pelo próprio credor. Fazendo essa abordagem até um pouco mais rápida, quando a gente fala das alterações que ocorreram tanto no Senado quanto na Câmara, para a gente ter esse incidente posto na legislação de insolvência, o que a gente consegue perceber é que, na verdade, objetivou-se trazer requisitos formais de análise da desconsideração da personalidade jurídica para que ele possa ser avaliado pelo magistrado. Então, somente naquelas hipóteses concretas previstas no artigo 50, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que a gente pode trazer esse instituto da desconsideração e ir atrás da procura desse crédito, respeitando o direito dos credores. E, na verdade, a experiência dos processos de falência vinham no sentido de que estaria ocorrendo um abuso nessa formulação do incidente de desconsideração e nesse reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, vindo a atingir o patrimônio dos sócios ou a atingir o patrimônio de empresas que, de alguma forma, faziam um link com aquela empresa declarada falida, né, tinham algum tipo de formação, e isso acaba indo contrário à essência da Lei 14.000, que é estimular o empreendedorismo, uma vez que o agente, quando inicia o exercício de uma empresa, ele se submete ao risco de saber que ele somente vai estar limitado ao patrimônio que ele investiu. Então, se eu conseguir levantar a autonomia patrimonial de uma forma sem cumprir requisitos técnicos e formais de análise, eu desestimulo o empreendedorismo, porque eu permito que o patrimônio do sócio seja atingido em hipóteses que não são formalmente previstas. Então, me parece que o Instituto ele objetivou, na verdade, trazer requisitos mais concretos de análise para que o magistrado pudesse avaliar se é o caso ou não de desconsideração. E assim eu finalizo e retorno a palavra ao excelentíssimo desembargador. Doutora Clarissa, meus cumprimentos pela exposição clara, objetiva, trazendo o histórico dessa doutrina e os seus requisitos. Agora, continuando na mesma linha teórica, doutora Maria Fabiana Santana vai nos brindar com uma referência aos principais aspectos das mudanças legislativas ocorridas recentemente no nosso sistema jurídico. Doutora Maria Fabiana, com a palavra. Muito obrigada, excelência. Agradeço o convite aqui que me foi feito para participar do seminário, na pessoa do Rodrigo, também do Carcelian, que foi que a gente, né, atua junto, além de ser um amigo, é um parceiro aí. E aqui, para falar sobre a questão das mudanças legislativas, acho que a gente, né, com a reforma agora da Lei 11.101, nós acostumamos muito a falar do 82A, né, virou meio que a tônica nesse assunto falar do artigo 82A. Mas me parece que essas mudanças legislativas elas já começaram lá atrás, né, até com a promulgação do CPC de 2015, que foi onde se instituiu, de fato, aí, o incidente de desconsideração, que já estava prevista a desconsideração no artigo 50 do Código Civil, mas foi no CPC que veio essa alteração para se tornar realmente um incidente autônomo, enfim. E, em 2019, teve uma alteração do próprio artigo 50 do Código Civil, pela Lei de Liberdade Econômica,
em que eu acho que se buscou mais fechar um pouco mais o cerco para que essa desconsideração fosse utilizada, né? Então, antigamente era simplesmente o artigo 50 falando sobre confusão patrimonial e desvio de finalidade, e nós tivemos um certo fechamento ali do que seria, né, do que seria o desvio, do que seria, de fato, essa confusão patrimonial, né? Vieram lá os parágrafos 1º e 2º do artigo 50 nesse sentido. E aí, né, agora chegando então no nosso artigo 82A, que veda, né, veio vedar expressamente agora a extensão dos efeitos da falência, né, a extensão da falência e dos efeitos da falência a empresas, a sócios, controladores, administradores de sociedades com responsabilidade limitada, e admitir, então, a desconsideração. Me parece que essa alteração ela veio mais no sentido de que, realmente, a extensão dos efeitos da falência estava sendo muito mais utilizada, né, utilizada de uma forma muito mais aberta, muito mais abusiva, do que de fato era o necessário. Eu acho que a extensão dos efeitos da falência ela traz consequências muito mais graves, ela traz a arrecadação de bens, ela traz encerramento de atividades, então, e ela não necessariamente, né, não sempre se justifica. Então, e mesmo em alguns acórdãos antigos que eu localizei do STJ, né, dos primeiros casos, Petroforte, Incol, por mais que eles fizessem uma diferenciação entre o que é a extensão dos efeitos da falência com o que é a desconsideração, com a responsabilização daqueles que foram envolvidos num caso de fraude, estão envolvidos ali num ato em prejuízo dos credores, no final, essa diferenciação ela morria nas consequências que aquele acórdão impunha. Então, havia diferenciação, mas na prática essa diferenciação acabava e virava realmente a extensão dos efeitos da falência. Então, foi nesse sentido, me parece que o artigo 82A, né, veio aí para o nosso ordenamento para falar, bom, a extensão dos efeitos da falência, não, essa é vedada. Agora, a desconsideração continua sendo possível, sim, para coibir casos de fraude, de abuso, de conluio, de confusão patrimonial, enfim. Então, são questões que não se confundem. Me parece que o artigo 82, acho que o 82A ele veio só deixar mais clara a redação do 82, né, não necessariamente mudar o que estava no 82, porque o 82 já previa que não haveria extensão, a extensão está só no artigo 81, que é para sócios com responsabilidade ilimitada, mas havendo aí essa confusão geral, né, entre extensão dos efeitos da falência com a desconsideração, o legislador, então, optou por deixar bem claro que a extensão é vedada e que nós chegamos, então, na desconsideração quando previstos ali, quando existentes, os pressupostos e requisitos do artigo 50 do Código Civil. Inclusive, essa é a redação exata do artigo 82A, de que tem que estar previsto o artigo 50, né, o que dispõe o artigo 50, então, desvio de finalidade, confusão patrimonial, e ali os seus incisos do artigo 50, parágrafo 2º, para que seja possível, então, ter a desconsideração. E essa desconsideração também vai seguir agora o rito ali do CPC, que é por meio de um incidente que vai ser analisado pelo juiz da própria falência, né, que ninguém melhor do que ele para analisar essa questão. Como a doutora Clarissa até já ressaltou aqui, essa vedação, nessa tentativa de apertar um pouco o cinto aí do que seria a extensão e do que seria a desconsideração e a responsabilização, né, para frear essa responsabilização que estava sendo desenfreada, tem como um objetivo básico, realmente, garantir que as pessoas continuem querendo empreender, né, que elas não percam ali todo o seu patrimônio pessoal, simplesmente porque elas tiveram um negócio que não deu certo, e não deu certo sem fraude, sem uma ação, né, uma ação do próprio sócio para este fim. Então, foi um infortúnio, realmente, todos os empreendimentos estão sujeitos a isso,
Então, esse me parece ser o objetivo realmente. Até porque aqui, né, no Brasil a gente tem muitos investidores estrangeiros, e se você pega uma empresa que coloca dinheiro no empreendimento, um fundo estrangeiro, por exemplo, e depois ele vem ser responsabilizado numa falência, isso acaba com o próprio sistema, né, nosso próprio sistema. Então, me parece que esse foi o objetivo de vedar expressamente a extensão dos efeitos da falência, mas não vejo o artigo 82, aí aqui já também uma opinião pessoal, como uma grande inovação, porque ele vem deixar mais claro, simplesmente, né, na minha concepção, o que já estava no 81 e no 82 caput. E com isso eu penso que essas seriam as considerações que eu tinha a fazer aqui sobre as mudanças legislativas mais recentes, e agradeço novamente. Cumprimentando a doutora Maria Fabiana, quando a senhora começou a sua exposição, eu conversei com a doutora Clarissa e aqui com os meus colegas à esquerda, justamente porque ia fazer uma pergunta surpresa, a diferença da desconsideração da personalidade jurídica e da extensão da falência, que é algo complexo, em especial quando nós temos a prática de atos de falência mesmo, a venda de estoques e tudo mais para terceiras pessoas. Mas, enfim, isso é trabalho para o Dr. Luiz Cláudio Montoro, que nos falará a respeito dessa situação, considerando em especial a sua experiência de administrador judicial. Dr. Montoro, meus cumprimentos e lhe passo a palavra. Excelência, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao IBRA, parabéns pelo evento, pela iniciativa. Tá? Um dia inteiro de eventos discutindo e divulgando, tá, a ferramenta de desconsideração e essa lógica no mundo inteiro é fantástica, é uma iniciativa fantástica. Realmente tinha que vir do IBRA, e parabéns para o Rodrigo, para o André, e eu agradeço muito o convite, e eu cumprimento todos os painelistas na pessoa do Dr. Alexandre Lazzarini, um incentivador da minha carreira, foi o que me deu meu primeiro caso de administração judicial. Um dia, quando tiver mais tempo, eu vou contar as peculiaridades desse caso de uma empresa de shampoo, né? E não, estava vencido quando eu arrecadei. E vamos falar um pouco da lógica da desconsideração? Tá? O que é isso no dia a dia? Tá? Existem empresas estrangeiras que usam o Brasil como um celeiro produtivo, que vem para cá só para atuar como uma forma extrativista. Tá? Existem também empresas que, para tentar proteger o seu patrimônio, mandam seu patrimônio para fora. Eu tenho diversas experiências em desconsideração, eu tenho diversos IDPJs distribuídos, mas quando eu falo diversos, eu tenho uma história de 15 anos atuando em direito falimentar. Então, não são assim, são diversas falências. Não é em qualquer falência que você vai buscar. Tem que ter indícios claros, tem uma lógica clara, né? E uma lógica que vem não só porque se entende que, olha, eu acho que aqui tem uma fraude, será que pelo conforme o vento? Não, é através de provas, através de elementos. Isso é muito difícil. Quando você fala do desvio do dinheiro daqui para fora, é um ato mais fácil. Porque você consegue enxergar, tá, que houve, às vezes, através de um pequeno indício, uma arrematação feita de um bem que, puxa, que estranho, uma empresa de fora veio, arrematou, ou seja, vamos investigar mais. E essa investigação acaba levando a algo que fala, opa, peraí, vale a pena investigar mais, a ponto de tentar montar uma estrutura de uma desconsideração. Agora, quando você fala o inverso, são empresas estrangeiras que
malversaram do nosso instituto empresarial, é muito mais difícil. Por que eu falo difícil? Porque é muito difícil, a pesquisa é muito cara, é muito complicada, é uma estrutura de equipe. Por exemplo, um caso, tá, não vou falar nomes de casos, seria uma indelicadeza, mas um caso onde nós tivemos que contratar peritos americanos, investir nisso, para conseguir recuperar HDs, para depois tentar estruturar toda a informação, mas assim, também grande parte dos HDs apagados, mas veio um material fantástico, graças a Deus que ainda era a época do hard disk, porque o SSD não é passível de recuperação mais. Então, tudo isso, tá, são medidas extremamente complexas. Então, é difícil você ver no Brasil agora ações de desconsideração, até por essa nova perfil que a lei coloca, ou seja, vamos lidar com isso de uma forma muito consciente. Só o custo, tá, que a massa tem, e às vezes até o próprio administrador judicial, e às vezes até as empresas que fazem o rastreamento de ativos, que acabam investindo nisso, já descartaria qualquer possibilidade de uma desconsideração feita sem elementos. Né? E nós temos que enfrentar um Brasil novo. Né? O Brasil novo de você ter a possibilidade de realmente deixar que as empresas aqui, elas têm um ciclo de vida, concordo com a doutora, gênero, número e grau, elas têm um ciclo de vida que nenhum empreendedor, ele está livre do empreendimento dele dar errado e chegar a vir a enfrentar uma falência. E as novas alterações da lei trazem uma falência muito respeitosa, diferente. Em 3 anos você pode pedir isenção da responsabilidade, ou seja, o empreendedor, ele cada vez mais é respeitado pelo nosso sistema falimentar. Mas, de outro lado, aquele que abusa, o fraudador, ele merece ter a penalidade da lei, mas uma penalidade muito bem estruturada. Né? É muito, muito difícil preparar toda a documentação para poder estruturar um IDPJ, para poder distribuir um capítulo 15 americano. É complexo, cada detalhe é um detalhe. Assim, nós tivemos no escritório uma equipe de pelo menos 15 pessoas dedicadas durante 1 ano e meio para formar o que os peritos tinham analisado, o que uma grande auditoria colocou numa estrutura de sistema para fazer ligações e diversos legal opinions para falar, olha, não, realmente, estamos seguros, vamos em frente. Mas essas ferramentas, tá, essa disposição, é uma disposição que poucos têm. Seria muito mais fácil. Vende os bens, paga os credores. Ok, estamos satisfeitos. Então, cada vez mais nós vemos na classe dos administradores judiciais uma visão diferente, que não é uma visão de fazer o protocolar, é uma visão de fazer direito, fazer corretamente. Né? Então, estamos vivenciando uma nova fase. A lei, o artigo 82A, veio a corroborar com isso. A questão da malversação da empresa, a questão do desvio, isso engloba grande parte dos problemas. Né? E não se enganem, o fraudador, ele é rápido, ele é inteligente, ele tem recursos e sempre é muito difícil perseguir ele. Né? E ele não vai fazer uma fraude clara, ele vai fazer milhões de pequenas fraudes. E você vai ter que coletar cada uma delas para poder montar um IDPJ que faça sentido. Mas, no final, é um grande prazer poder trabalhar fazendo bem.
A alegria de um profissional que atua na área do direito, trabalhando, tendo a sua remuneração, tá? Mas trabalhando em busca de saciar um quadro de credores, de tentar fazer algo que é muito difícil, fazer uma falência que ela pague todos os credores. Esse é um grande desejo de todo administrador judicial, ainda mais dessa leva moderna, eficiente, rápida e muito exigida que vem se constituindo no Brasil. Né? Agora é um prazer, eu tenho um grande orgulho de falar, sou administrador judicial. Não é estou, sou. E muitos dos meus colegas também. Porque agora, efetivamente, nós estamos buscando o melhor, nos aperfeiçoando, nos estruturando e preparando situações, identificando aqueles que a gente pode levar ao magistrado e falar, olha, estão aqui os fatos. Né? E, mesmo assim, a gente ainda tem que enfrentar o que a gente chama dos superfalidos. Superfalidos são aqueles que entram com 357 recursos, extenuam o máximo possível a justiça. Para quê? Para tentar, numa situação dessas, quem sabe, a bola quica e ele consegue se safar novamente. Né? Então, prazer estar aqui, né, com nomes tão importantes. Prazer estar aqui com um grande incentivador. Admiro muito e sou muito grato. Né? E, com certeza, é um prazer estar trabalhando num Brasil que está cada vez melhor, cada vez mais novo. Muito obrigado. Doutor Luiz Cláudio, agradeço as palavras. Eu não posso deixar de lembrar, quando também o doutor Rodrigo esteve pela primeira vez comigo, acho que ainda na vara de falência, expondo suas preocupações a respeito da atividade, não em processo meu, salvo equívoco, mas processo de outra vara, e veio trocar ideias. Mas, enfim, temos que prosseguir. Agora vamos ouvir o Dr. Eric Pestre. Como todos sabem, advogado de um dos grandes escritórios aqui do Brasil e que atua no interesse de partes devedoras, partes credoras, e vai nos trazer a sua visão a respeito do tema proposto, desconsideração da personalidade jurídica. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer pelo convite. É a terceira vez que eu estou aqui falando do IBRA. Prazer imenso. Não é o terceiro ano consecutivo, porque teve um ano de pausa para nós todos, mas nesse meio tempo veio uma alteração legislativa relevante para o tema, justo nos intervalos do IBRA. E na nossa conversa prévia, né, desembargador, foi aventado sobre, eu poderia falar um tempo sobre a eficácia, como eu vi a eficácia do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica no tempo. E é uma pergunta difícil. É difícil saber o quanto ele é eficaz, o quanto ele é tratado. Ninguém tem dúvida quanto à importância e quanto à necessidade. Agora, quanto hoje ele é eficaz, vou pegar para mim também. Esse é um ponto delicado, porque, pelo menos da experiência que eu tenho, eu vi muitos casos de sucesso em que houve uma efetiva recuperação de ativos que teriam se perdido no combate à fraude, e muitos casos eu vi que se perderam no tempo. E era evidente a fraude, era evidente e por questões técnicas se perderam no tempo. Então, a eficácia é difícil. Eu entrei no escritório em 97. Eu era estagiário, tinha uma grande causa, e era concordata da Mesbla. E ali eu passei Mesbla, Verão Mistibras, Casa Pernambucana, e você pode imaginar naquela época. Naquela ocasião, era o decreto 761 de 45, não tinha o Código Civil, então, não tinha artigo 82, não tinha artigo 50 do Código Civil, não tinha CPC de 15, não tinha nada disso. Então, não existia. E, aliás, mais do que isso, no Código Civil 16,
não tinha a figura do abuso de direito. Né? O abuso era a teoria que se aplicava aqui no ato ilícito, ali, numa coisa eventual. Então, se olhar no tempo, a doutora Clarissa, juíza na terceira vara, então tem muitos casos que tem. Quantos ela deve acompanhar isso? Então, você pega a legislação da ocasião e tem uma dificuldade de qual instituto. Mudou muito? Mudou. Tem diversas normas? Tem. Antes, existia algum caso, paradigma, que você conseguia definir? Sim. Mas eu acho que o que a gente vem fazendo é tentando ganhar terreno numa coisa que é essencial para a segurança jurídica, a estabilidade econômica, que dê possibilidade de um desenvolvimento econômico sério. Então, todas essas alterações legislativas elas vêm nesse sentido. Seria necessário amarrar tanto quanto se vem hoje no artigo 82A? Eu não sei. Não sei se seria o caso, porque quanto mais a gente ingessa, e aqui eu não preciso falar de cada uma das etapas, o que foi incluído, a gente também cria cenários para que julgados possam, os fraudadores possam arguir que, olha, não me encaixei exatamente nesta hipótese. É muito difícil conceituar figuras como fraude, abuso de direitos e você botar taxativamente todas as hipóteses. Mas, ao mesmo tempo, nós vivíamos numa grande discussão, primeiro, se chegou a existir se a desconsideração da personalidade jurídica era admitida ou não discutir no estudo da falência ou da recuperação judicial, simplesmente porque não havia previsão legal. Então, você se imaginava, peraí um pouco, então o ato ilícito, a fraude, ele é possível de perpetuar? Não, era evidente que não, mas faltava um embasamento. Então, passou-se a usar, depois do Código Civil de 2003, o artigo 50, em linhas gerais. Aí vieram as questões processuais. As questões precisa ser incidente, quem faz, e aí faz mais uma previsão. E depois vem a questão da extensão, que era comumente confundida, respondendo a coisa, né? Quantas vezes se confundia a hipótese de extensão? Não, a gente está fazendo uma extensão, mas a extensão é restrita à espécie de responsabilidade do sócio, e não se há uma desconsideração ou não. Sim, o Instituto foi bastante confundido. Teve na falência Boi Gordo, acho que foi o desembargador Grava, que fez um voto muito importante, que ele chega a definir os atos. Esse é um ato típico e próprio que possa ser a extensão. E esse caso é a hipótese de desconsideração. E figuras assim, a jurisprudência ela foi ganhando corpo, mas ainda se mostrou insuficiente no tempo. Por isso eu acho a necessidade, desde a lei de liberdade econômica e a mudança legislativa na lei de falência, é que acabou gerando essa normatização que, em tese, poderia ser em excesso. Mas o que ela veio dizer, no final das contas? Hoje a gente sabe que quem cabe decidir ali é o juiz da falência, já é alguma coisa, porque antes a gente tinha uma grande discussão que arrasta para outro lugar, que era a figura, por exemplo, que é mais difícil ainda, da desconsideração na recuperação judicial. Que aí se discutia, primeiro tem ou não tem, depois se discutia em que momento, depois se discutia se a teoria era menor ou era maior. Então, realmente, até hoje ainda não há uma balização. Por quê? Porque, mas se houver a desconsideração, pode estar ferindo a par condicio creditor. Não, sim, sem dúvida. Pode, até numa situação ímpar, sim, mas espera pouco. A gente vai deixar o quê? Deixar essa recuperação seguir e ter um plano pessimamente aprovado pelos credores, porque a gente sabe que aquilo foi esvaziado e os credores só aprovam aquilo porque não tem uma situação ou outra. Pior, a situação da falência vai ser ainda pior e a falência só vai ocorrer daqui a 5 anos. E aí eu pergunto, como é que vai recuperar o ativo lá atrás? Então, a fraude ela tem que ser restringida a um ambiente daquele que é o fraudador e vai sofrer as consequências disso. Ela não pode ser permitida em que, numa situação econômica tal, quase gere um incentivo à fraude. Então, eu vou tentar buscar a pergunta novamente. Qual é a eficácia? Eu acho que ela vem ganhando tempo, eu acho que toda essa discussão foi importante, eu acho que
muitos deslizes ocorreram, tem muita jurisprudência processual, muita questão de tecnicidade, buscando a análise atrativa, mas eu acho que isso justificou, quase aquele movimento pendular. Você engessa muito na norma e depois você solta um pouco e busca. Não, se há fraude, se há abuso, a gente não precisa taxar isso, pode ter outras hipóteses, etc. A gente está nesse movimento e eu acho que se comparar naquele período em que eu comecei, que não existia, a previsão existia no Código de Consumidor, na década de 90. Fora aí era restrita a relação de consumo. E não existia nem procedimento no CPC, nem no Código Civil, nem Lei de Liberdade Econômica que altera o Código Civil, nem agora o 82A, a Lei de Falência e Recuperação. Eu acho que evoluiu bastante. Mas se tivesse que responder, eu não gosto do excesso de taxatividade ou a amarração, porque isso dá o caminho para o fraudador tentar buscar subterfúgios, tentar buscar itens. Eu não me inserei naquela hipótese tal processual, quando o conceito do abuso de direito e da fraude são conceitos mais genéricos e têm que ser afastados de todas as hipóteses. Então, em linhas gerais, eu acho que a gente vem numa evolução, acho que foi importante essas alterações legislativas, mas elas têm que se assentar. E se assentar para isso tem que vir a jurisprudência. Então, eu agradeço, são essas minhas palavras. Cumprimento o doutor Eric pela exposição que fez. Aqui, a esse respeito de conceitos, fraudes, o Código Civil, com a emenda que teve no artigo 50, ele busca dar esse engessamento também, não é? Mas me parece, e fica como comentário para reflexão, estándares jurídicos com conceitos abertos que ainda assim é possível nós trabalharmos em cima. Eu comento isso porque 2 casos de minha relatoria são públicos, podem buscar na jurisprudência. Desconsideramos a personalidade jurídica de 15 pessoas envolvidas, pessoas independentes entre si, inclusive um banco que está desesperado. E no outro envolve pessoas que tiveram a falência decretada, mas um particular que levou calote, que requereu, e foi também umas 15 pessoas que foram envolvidas, mas aí todas aparentadas e todas empresas interligadas entre si. É a matéria fática, e nós temos um problema sério que nós brincamos, cuidado com a cópia da ementa. A gente reproduz ementas, esquece de ver o conteúdo do acórdão, esquece que temos matéria fática aí, e é isso que o senhor colocou. A matéria fática é que vai preencher o conceito de fraude, o conceito de abuso. Mas, enfim, a palestra não é minha, então eu passo agora para o doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, que eu tenho orgulho de dizer que ocupa atualmente a cadeira que já foi minha na primeira vara de falências e recuperações judiciais. Doutor João, com a palavra. Doutor Lazzarini, muito obrigado pela apresentação. Uma boa tarde a todos. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Também quero agradecer ao seu pai, que é conselheiro do IBRA, aí, um evento sempre fantástico, muito diferenciado. Eu fico muito feliz em fazer parte, muito honrado. Cumprimento meus colegas aqui na pessoa do desembargador Lazzarini, que eu quero fazer um registro. A doutora Clarice não vai me deixar mentir. Atuar em vara de falência e recuperação judicial é muito diferente, é uma dinâmica muito diferente para o magistrado. E a gente precisa enaltecer muito o legado do desembargador Lazzarini, que assumiu esse desafio justamente na mudança da lei com uma vara judicial nova. E isso precisa ser sempre lembrado, porque foi algo, imagino, dificílimo. Hoje, seguir esse caminho, de certa forma, está menos difícil, porque a gente tem jurisprudência da Câmara, nós temos muitas doutrinas, né, nós temos muitos autores no mercado, temos
um debate muito profícuo sobre diversos temas como nós estamos fazendo hoje. Naquela época não tinha nada. Então, queria deixar esse registro aqui, as minhas homenagens ao senhor. Tá? A honra é minha de poder ocupar a cadeira da primeira vara. Tá? E, enfim, e eu acho que é importante a gente pegar e ter isso em mente. Não foi fácil esse desafio que foi enfrentado por ele, depois também pelo Dr. Caio, e aí vieram os demais já com uma estrada de certa forma pavimentada. Tá? Bom, de que foi falado aqui, trazendo um pouco de uma visão assim de quem está atuando nesses processos, vendo os pedidos, vendo como as coisas elas se processam, eu acho que não cabe mais, como disse a doutora Fabiane, como disse o doutor Montoro, qualquer tipo de pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Nós trabalhamos com o sistema da teoria maior, Código Civil, né, onde existe a necessidade da comprovação dos atos de abuso de personalidade jurídica. Por quê? Porque o direito de empresa ou empreendimento ele é uma atividade de risco. Existem as vicissitudes do mercado. E se todo insucesso ele for tido, não como fraude, mas como um argumento para que se desconsidere essa autonomia da pessoa jurídica, nós vamos tornar o ambiente de empreendedorismo no Brasil mais difícil. Não acho que seja esse o interesse da lei. Mas, com a especialização da justiça e, certamente, daqueles que atuam dentro do sistema de justiça, nós temos, vejo eu, opinião minha, nós temos a obrigação de depurar melhor esses casos. Então não adianta o administrador judicial querendo, muitas vezes, ali colocar o serviço dele, muitas vezes é uma primeira nomeação, vem trazendo, olha, não tem nada nessa falência, mas a gente pode ajuizar o incidente. Calma. Por que você quer ajuizar o incidente? Efetivamente, você tem alguns indícios de que tenha ocorrido abuso de personalidade jurídica? Porque sempre nós temos a questão do quê? Da patrimonialidade, a responsabilidade por qualquer obrigação de qualquer pessoa hoje em dia, sobretudo as obrigações patrimoniais, envolve o quê? A esfera patrimonial daquela pessoa. Ah, João, você está falando óbvio. Nem tanto assim. Nem tanto assim. Se nós formos levar em consideração ao pé da letra a patrimonialidade, nós vamos passar por cima da autonomia da pessoa jurídica. Por que eu estou falando isso? Se a mera insolvabilidade das obrigações já for o suficiente para a extensão da responsabilidade patrimonial e a imposição da responsabilidade patrimonial secundária, e aí entra a pergunta que está ali, né? Pelo menos no voto da ministra Nancy Andrighi. Desconsideração é um instrumento. Extensão de efeitos da falência pode advir como efeito da desconsideração para as hipóteses que estão previstas na lei. Então, ou seja, para sócios, responsabilidade limitada, administradores e controladores, não mais. E ainda assim o tema era controvertido. Então, o que nós fazemos com o acidente de desconsideração? Imposição de responsabilidade patrimonial secundária, porque a primária está se mostrando insuficiente. E aí a gente para na questão da autonomia da pessoa jurídica ou da autonomia societária. Porque no Brasil se opera com a limitada ou sociedade por ações e a responsabilidade dos sócios é sempre limitada. A não ser em casos excepcionais onde haja efetivamente um dolo de operar irregularmente, e há precedentes nesse sentido, ainda assim você pode trazer para uma falência, e ainda mais envolvendo um grupo, não propriamente as pessoas, a não ser que seja a figura daquele sócio, que é a cara da empresa, isso pode ser muito discutido, mas se houver uma operação societária irregular, muitas vezes você pode colocar no 81. Porque a irregularidade torna o sócio ilimitadamente responsável. E há precedentes nesse sentido, inclusive do STJ.
Agora, tudo isso tem que ser visto com grano Salles. E quem que tem que fazer esse trabalho num primeiro momento? O administrador judicial tem um papel fundamental. O administrador judicial é um auxiliar da justiça, digamos assim, de certa forma sui generis, porque ele é permanente, ele atua durante todo o processo, tem uma série de atribuições, ou seja, há uma versatilidade da atuação dele, não é propriamente um perito contábil ou um engenheiro, alguma coisa nesse sentido. Há uma função pulverizada, diversos objetivos. E ele precisa ter muito cuidado ao apresentar isso para o juiz, para a juíza, né? Para o Poder Judiciário. Porque senão nós vamos ter o quê? Como o doutor falou, uma série de incidentes de desconsideração de personalidade jurídica ajuizado sem efetividade. Que é uma outra coisa que a gente precisa olhar também, é o seguinte, a ponta final desse processo. É claro que a gente não pode ter uma visão de análise econômica do direito pura nesse sentido. Só vou ajuizar o incidente se efetivamente eu tiver patrimônio para ressarcir. Porque, veja, incidente, responsabilidade patrimonial secundária. Então, também a gente não pode se perder muito nisso. Mas existe a necessidade da gente também olhar para a solvabilidade daquele sobre o qual se pretende a extensão da responsabilidade patrimonial, senão você vai ter uma litigiosidade artificial que a gente não precisa mais no Brasil. Com 75,6 milhões de processos tramitando, nós estamos aí vivendo quase um colapso do sistema de justiça. Eu acho que a gente precisa começar a pensar num equilíbrio da propositura dessas demandas. Agora, o que você está querendo, João? Você está querendo trabalhar menos? Não é isso. Eu quero trabalhar bem. Eu quero ter eficiência. Por isso que, muitas vezes, é importante que ações paralelas. O papel do Ministério Público também é fundamental no processo de falência, sobretudo na apuração dos crimes falimentares, que também podem permitir a restituição de valores numa ação penal. Então é muito bonito a gente pegar e falar o incidente de desconsideração, vamos lá, vamos apurar fraude, não sei o quê. Está na hora da gente pensar melhor em tornar esse sistema efetivo para que essas ações, esses instrumentos legislativos, todo esse arcabouço jurídico que foi mencionado aqui, ele possa funcionar bem na prática com ações paralelas. Gente, ações paralelas, uma coisa puxa a outra. Uma falência eficiente evita uma recuperação judicial temerária. Uma recuperação judicial temerária, todo mundo vai ficar pensando na falência lá na frente e perde a essência da recuperação judicial. Uma falência eficiente, ela precisa ter o quê? Celeridade e objetividade. Tem que também contar com profissionais e instrumentos próprios para buscar o pagamento dos créditos sujeitos à falência, seja em nível de responsabilidade patrimonial primária ou secundária. E acho que é por isso que eventos como esse são importantes, porque as ideias são levantadas, todos profissionais especializados, e a partir disso a gente vai construindo um sistema de insolvência mais eficiente para o país. Pessoal, muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor. Cumprimento o doutor João, mas quem me conhece sabe que eu gosto de contar um pouquinho de história. Aqui se falou, as doutoras, que envolve mulheres, agora a história que eu vou comentar. Eu ainda estava na primeira vara e ouvi, estava em férias, tudo, e de repente estava tomando um café e ouço várias mulheres conversando sobre casamento. E falando do casamento, até que uma senhora, o doutor João, vem e fala: filha, não podemos falar disso em público, porque a nossa empresa está em recuperação judicial. Ou seja, aquilo que foi colocado envolvendo toda essa situação, que gera, muitas vezes, essa insatisfação, essa tristeza, porque estavam impondo aos credores um corte muito grande, como eu digo, um pagamento a Deus dará, não é? E eu me recordo que na época eu cheguei para o administrador judicial e falei: olha, ouvi essa conversa. E o administrador judicial
não era uma falência minha, enfim, não era nem aqui da capital. O administrador judicial, doutoras, foi atrás das festeiras, tá? E descobriu algumas coisas interessantes. Mas, de qualquer forma, encerrando aqui a nossa parte brasileira, agora passo a palavra ao Dr. Gregory Grossman, que falará conosco de Miami. E tem até, Dr. Gregory tem até direito a efeitos sonoros. Greetings from Miami. Miami is often known as one of the great Latin American cities, or at least I'm told. I want to thank Ibra for the invitation to speak. The topic of piercing the corporate veil in the context of my practice comes up often in connection with orders that the various judges you've heard from already today have entered or affirmed on appeal. Importantly, for enforcing those orders here in the United States, I'd like to sort of walk through for you all the best orders, the orders that our judges in the United States find the easiest to both comprehend and to enforce. Obviously, a final order that is no longer subject to appeal, in which the Brazilian court has determined that piercing the corporate veil was appropriate, is of course the best. Second best would be a final order that is still perhaps on appeal, but is nonetheless immediately and currently enforceable. And we have had cases with both of those. The next best would be an interlocutory order, an injunction or a freeze order of some sort that has been entered after notice to the opposing side, giving them an opportunity to defend. And of those kinds of injunctions, the easiest orders for American judges to understand are injunctions that identify particular assets. Now, they can identify a particular asset as a notion of including. So, for instance, if the order said all of the assets of XYZ company, including its bank account at JP Morgan in New York, that works well. The next best order is an injunction with notice that describes the assets only generally, all of the bank accounts, all of the assets. Of course, the bottom two, the hardest ones for American judges to feel comfortable in enforcing, are ones where the injunction or the freeze order has been entered without notice or without an opportunity to defend. And we have seen in my practice all of these varieties. So when we look to whether or not an American court, particularly a bankruptcy court, would recognize and grant comity to a Brazilian piercing order, those are sort of the factors that will guide the American judge in how comfortable they are to enforce it and how willing they are to enforce it. It is important and best practices for the litigants, particularly the Judicial Administrators Council, to request of the judge to make as detailed findings of fact as possible. Our American judges look to the provisions of the order, the findings of fact, the description of the conduct that the Brazilian judge has given. In fact, our bankruptcy judge here in Miami, Judge Mark, who has spoken many times in Brazil, will look to the language of the order and the determination made by the Brazilian court and say, look, I'm not here to re-argue or to relitigate a fight you had in Brazil. The bankruptcy court in Brazil has ruled and has made a factual determination. And unless and until that changes, that is what I am going to enforce.
The more factual findings, the better. In fact, when the piercing order applies to more than just Brazilian entities. So for instance, if the Brazilian bankruptcy court is granting a freeze order or injunctive relief or a final order determining to pierce the corporate veil of an entity that is not Brazilian, a finding by the Brazilian court as to where the conduct occurred or where the harm was suffered is an important factor, so that an American judge feeling comfortable that a non-Brazilian entity that had its veil pierced got the opportunity to defend, and the finding by the court in Brazil was as to the place of its conduct or the kind of harm that it caused by virtue of its conduct. Now, that's just one aspect of piercing the corporate veil that comes up in our bankruptcy cases, in our cross-border bankruptcy cases. If, however, you need to enforce or you need to file a claim in perhaps an open Chapter 15 to pierce the corporate veil in the United States, so that the claim is not Brazilian law-based, but US law-based, the issue becomes incredibly complicated. And it is complicated by virtue of the simple fact that the United States of America is 50 separate states, plus Puerto Rico, District of Columbia, we have a few other small territories, and then another jurisdiction is the federal jurisdiction. Our federal jurisdiction applies in particular cases like admiralty, patents, very particular areas, but piercing the corporate veil comes up in those contexts as well. I wish I could say that the 50 states plus Puerto Rico and District of Columbia and the federal government or the federal system are all the same. They are not. They have general notions that are familiar to courts worldwide, but they have very particular differences. There are some states who have laws that are more receptive to piercing the corporate veil, and there are some states that have laws that are deeply difficult to overcome. I'm in Florida. Florida has a very difficult legal standard to overcome for a Florida-based piercing the corporate veil claim. For instance, in Florida, you must show that the entity was used for an improper purpose or was formed for an improper purpose, and the purpose, this improper purpose, must be the proximate cause of the harm. So if the company is created to cheat the taxing authorities, that's probably insufficient for a general creditor to pierce the corporate veil of the entity for general creditors alone. As well, even within our state systems, each court needs to determine whose law will apply. So in many cases, the piercing the corporate veil claim in the United States is brought in Florida, let's say, but the entities that are involved in the case are not Floridian. And maybe a BVI or a Cayman or a Delaware or an Iowa. In those circumstances, the Florida court has to decide what law it wants to apply or it can apply. And there, unfortunately, not every state comes to the same conclusion. Sometimes it depends on what is the underlying harm, not the piercing harm, not the manner in which the corporation was used improperly, but how is the plaintiff who is bringing the claim, what kind of claim are they bringing? Are they bringing a tort claim? Are they bringing a contract claim? If they're bringing a contract claim, there are some notions that say, well, why didn't you, when you entered into the contract, ask for guarantees of performance by the parent company or the subsidiary or the affiliate? In the tort case, it's hard to predict how you're going to be harmed in tort law, and therefore the judges perhaps are more forgiving. The other notion is the formulations are quite different or can be different. We use the same words that courts worldwide use for piercing the corporate veil. We use fraud, we use injustice, we use overreaching, we use notions of the corporation exceeding its stated purpose.
Some of the cases are easy, right? Ponzi scheme cases are easy. Investment fraud cases are easy. The ones that get more difficult is when the corporation was originally formed not for an improper purpose, but somewhere along the line, the principals of the corporation figured out that either they could commit a fraud and be more lucrative committing the fraud, or their company was failing and they then committed fraud to keep their company alive. That sort of midstream Ponzi or midstream fraud are difficult to prove. But importantly, the law in the United States generally, will give you that remedy of piercing. The other kinds of facts that are important for U.S. law, and I think similar to what I've heard in our Brazilian cases, is the capitalization of the company. Was it always insolvent? Did the principals take money, as we say, out the back door? Did they divert the corporation's assets? Those are facts that are good facts in favor of piercing. One fact that they teach you in law school is important is, did the corporation keep its formalities? Did it have its annual meetings? Did it file its government papers? Some states are much more interested. Some states' laws are more interested in that notion. Others are not particularly interested in it at all, such as in Florida. And I guess last, and I know I am the last speaker between you all and your cocktails, is this connection between the fraud or the injustice or the overreach and the person who is claiming the piercing right. If that person is someone who can only say that they are being harmed because they are unable to get paid, that's an insufficient harm. The harm must be the misuse, the abuse of the corporate form. I think that is probably a worldwide notion, but it is important when people are calling you on the phone as potential clients and saying, if we don't pierce the veil, we will have no recovery. And the answer from counsel should be, that's simply not enough reason. I thank the Institute for inviting me. I thank Dr. Rodrigo for the personal invitation. And I wish you all happy cocktails. Fez palavras elogiosas à minha pessoa, mas e agradeço bastante falando das experiências. E o problema das falências. Outro dia estava com a doutora Clarissa e com a doutora Maria Rita, que é a colega dela na terceira vara de falências, e vejam só o problema. Eu perguntava para elas, e aquele processo ainda existe? E elas falaram, não, esse processo está assim. Eu saí de vara civil em 2005 e tem falências que eu trabalhei em 1997, 98, que já andavam e ainda continuam andando. Importante a ser considerado. E é algo que, apesar de já estar afastado do primeiro grau há 15 anos, eu faço questão de sempre lembrar. O Dr. João sabe bem disso, como eu disse, foi numa declaração de voto como quinto juiz num julgamento estendido. E que um julgamento que esse meu voto de quinto juiz inverteu todo o resultado que estava tendo. Então é bem interessante. Cumprimento a todos do painel, cumprimento de novo o Dr. Rodrigo, a quem eu homenageio o IBRA, o Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, pela iniciativa, e o Dr. André também, e eu não posso deixar de estender uma especial menção também ao Dr. Afonso Henrique Alves Braga, que, como eu disse, foi quem me conseguiu convencer o Dr. Rodrigo a comparecer hoje. Assim, encerrado esse painel, eu passo a palavra ao meu sucessor também, não é? Meu sucessor, outro dia eu conto a história, ou depois do evento. Mas é isso aí. Obrigado ao senhor mestre de cerimônias, desembargador Alexandre Lazzarini. Ele já foi mestre de cerimônias, mas ele conta depois, então. Conta no 4º seminário. Obrigado a todos. Que
que fizeram uso da palavra nesse painel. Obrigado, desembargador Alexandre Lazzarini. Faremos um minutinho de intervalo e daqui a pouco voltamos com o keynote speech desse nosso terceiro seminário. Até daqui a pouquinho. Retornando, então, com o nosso terceiro seminário internacional, já terminados todos os 6 painéis, teremos agora a honra de apresentar um keynote speech. Para tanto, fará uso da palavra Dr. Jean-Pierre Brun, Senior Financial Sector Specialist at the Financial Market Integrity. Good afternoon, everybody. As distinguished ministers, honored judges, esteemed members of the judiciary and the bar, dear participants, I am very happy and honored to be able to speak in this closing session of this third international seminar organized by IBRA, the Brazilian Institute for Asset Recovery. I am specifically grateful to Rodrigo Keisarlian, the President Director of IBRA, for this invitation and for all the collaboration with him and with other members of IBRA. Indeed, as an expert working for the World Bank UNODC Stolen Asset Recovery Initiative, the so-called STAR Initiative, I had several occasions to collaborate with many Brazilian experts, including members of IBRA, and these were always successful and meaningful engagements. Once again, the work of IBRA is at the heart of critical issues for international asset recovery. Private practitioners, attorneys, and lawyers play an increasingly recognized role in the recovery of proceeds of corruption, and we have highlighted that in 2 STAR publications. The first one was Public Wrongs, Private Actions, about how to use civil actions in asset recovery. And the second one was Going for Broke, on how to use insolvency proceedings in asset recovery cases. These 2 publications highlight that civil proceedings can work successfully as a complement and sometimes as an alternative to criminal proceedings, as it has been often demonstrated in recent cases. In this third IBRA seminar, you rightly focused on 3 questions that are integral to civil cases and that are keys to success: litigation funding, forensic investigations, and piercing the corporate veil, more generally beneficial ownership of assets. First, identifying modalities to fund the work of litigators is indeed critical to high quality legal analysis and action for asset recovery. Second, forensic investigations are necessary to complement preliminary criminal investigations, and winning court cases requires collecting clear, decisive, and solid evidence. And third, a key element of these investigations is to find who actually holds or owns these stolen assets. Shell companies and other opaque legal structures are an effective veil against holding corrupt officials and corrupt businessmen accountable.
piercing these corporate veils is the key element of success in most asset recovery cases. So during this third IBRA session, some of the leading international experts, and I know some of them and a lot of them, tackled these challenging technical issues. I know that the results of this conference will fuel the work of participants as well as the work of the broader international community in asset recovery, and specifically policymakers and practitioners. I would be very happy to discuss further how the STAR initiative can contribute to the dissemination of the results of this valuable discussion so that they have maximum impact. So let me finish by congratulating you for this successful event and by telling you that from Washington, D.C., the seat of the World Bank, I seize the occasion of the American Thanksgiving to express gratitude for the opportunity to address the conference and more generally for all your efforts to conduct such activities that are key to international development and accountability and good governance. IBRA is a shining example of a link in the network of international cooperation that is needed to achieve success and achieve good governance. Thank you very much. Agradecemos a todos os palestrantes, agradecemos a audiência de todos vocês. E para finalizar, o terceiro Seminário Internacional sobre Rastreamento de Ativos do IBRA, com a palavra, ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Inicio minhas palavras trazendo o ensinamento do livro da sabedoria. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Assim, apresento as minhas saudações à mesa e aos presentes. Recebi com satisfação o convite do Dr. Rodrigo, diretor-presidente do IBRA, Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, para participar do encerramento do terceiro Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, cujos debates ocorreram nesta data, de forma híbrida, na cidade de São Paulo, com apoio institucional do Superior Tribunal de Justiça. Apresento também minhas congratulações à organização deste conceituado Seminário Internacional, não só pela importância dos temas que foram debatidos, mas, em especial, pela qualidade dos expositores e debatedores. Participaram especialistas das jurisdições das Ilhas Jersey, das Ilhas Virgens Britânicas, do Canadá e dos Estados Unidos da América. Além dos especialistas estrangeiros, destaco a participação do ministro e amigo Moura Ribeiro, do STJ, do secretário nacional de Justiça e do advogado-geral da União, além dos magistrados vinculados às varas de insolvência. Em 2019, o segundo Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos tratou do cumprimento das ordens judiciais brasileiras nas jurisdições estrangeiras. Nesta edição de 2021, foram aprofundados os aspectos relativos ao fomento privado e à investigação forense,
e a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do rastreamento de ativos. O terceiro seminário internacional atingiu plenamente o objetivo de disseminar em nosso país as medidas adotadas nas jurisdições estrangeiras sobre os citados temas que são de grande atualidade no combate à criminalidade transnacional, à fraude e à corrupção. Destaque-se que o rastreamento de ativos é um instrumento muito importante para conferir efetividade às medidas judiciais que objetivam a reparação dos danos provocados pelos ilícitos praticados por pessoas e empresas no Brasil. No nosso país, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão subordinado à Secretaria Nacional de Justiça, é o principal órgão integrante da estrutura governamental encarregada de exercer funções no rastreamento de ativos fora do Brasil. Já o COAF atua no âmbito do território brasileiro, constituindo-se assim em unidade de inteligência financeira do Brasil, integrando o GAF, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, em cumprimento às convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário. Os temas deste seminário internacional fizeram-me refletir bem sobre a importância e atualidade de normas, como o provimento 88 de 2020, que editei quando exercia o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. O provimento 88 estabeleceu a política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores brasileiros, com o objetivo de prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. A comunicação obrigatória das transações imobiliárias, consideradas suspeitas, rapidamente se tornou uma importante fonte de informações para a unidade de inteligência financeira, possibilitando assim identificar operações de lavagem de ativos com utilização de bens imóveis. Somente com soluções inovadoras e com debates qualificados, como os realizados no dia de hoje, é que teremos condições de realizar um enfrentamento eficaz da criminalidade organizada. Este é o caminho. Finalizo minhas palavras parabenizando o IBRA pela iniciativa deste seminário e citando as Sagradas Escrituras. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu acredito muito nas pessoas. Acredito também nas instituições brasileiras e principalmente na cidadania. O Poder Judiciário sempre estará de mãos dadas com os poderes da República, sempre também de mãos dadas com a cidadania. Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine. Estamos vencendo a cada dia a pandemia, pois estamos retornando ao presencial de forma integral, com muito amor, com muita fé, com muita esperança. Tudo passa, só não passa a misericórdia de Deus. Sempre avante, sempre juntos, Deus no comando do tempo. Obrigado.